Irmãos, no último domingo nós iniciamos o estudo do capítulo 19 da nossa Confissão de Fé, que trata a respeito da doutrina da lei de Deus. Nós começamos ali estudando algumas verdades importantes que eu quero aqui recapitular com os irmãos, certo? Primeiro, nós vimos que o verdadeiro crente, ele deseja fazer a vontade de Deus em gratidão àquilo que Deus fez na sua vida, pela salvação que ele recebeu em Cristo Jesus. E que Deus nos deu, as suas leis como expressão da sua vontade para as nossas vidas. Ou seja, queremos fazer a vontade de Deus, mas onde encontrar esta vontade sendo declarada, sendo expressa na lei do Senhor. Então, Deus nos deu as suas leis justamente para que pudéssemos assim viver de acordo com elas. Mas quando nós pensamos nisso, surge uma dúvida, não é? Quais leis de Deus o crente deve obedecer? Ok? E nós vimos que para responder a esta dúvida, a este questionamento, a teologia reformada, ela divide a lei de Deus de forma tríplice. A lei se divide em três partes: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil de Israel. E nós vimos aqui que das três, somente a lei moral é que continua em vigor nos nossos dias. A lei cerimonial, as cerimônias de Israel, as festividades, todo aquele culto do Antigo Testamento, tudo foi abrogado. A lei civil de Israel também foi abrogada porque tinha sido dada por Deus a Israel enquanto nação, ok? Porém, a lei moral, ela continua como sendo o padrão de Deus para a vida do crente e o padrão de Deus para julgar todos os homens. O julgamento final, ele vai ocorrer de acordo com a lei moral do Senhor Deus, a qual o Senhor nos deu de forma resumida nos 10 mandamentos, e o Senhor Jesus Cristo depois resumiu em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo, ok? Então, somente a lei moral continua em vigor e ela será o padrão de Deus para julgar os homens. Hoje nós vamos avançar um pouco mais, continuar estudando o papel da lei moral na vida do cristão, ok? Hoje nós vamos abordar basicamente 3 pontos com base nos 3 parágrafos restantes que nós não tivemos a oportunidade de analisar na semana passada, mas que hoje vamos continuar e vamos analisar. Quais são esses pontos? A validade da lei para o cristão, os usos da lei para o cristão e a relação da lei com a graça do Evangelho. Então, basicamente vai ser esse o nosso roteiro nesta manhã, ok? Então, como eu disse, nós vamos começar com a validade da lei para o cristão, seguindo aqui a nossa confissão no capítulo 19, parágrafo 5, ok? Então, eu vou ler sobre a validade da lei para o cristão aqui no parágrafo 5 do capítulo 19 da nossa confissão, que diz assim: a lei moral obriga para sempre a todos a prestar-lhe obediência, tanto as pessoas justificadas como as outras, e isto não somente quanto à matéria nela contida, mas também pelo respeito à autoridade de Deus, o Criador, que a deu. Cristo, no Evangelho, não desfaz de modo algum esta obrigação, antes a confirma, ok? Então, aqui nós temos o parágrafo 5º, nós temos aqui algumas verdades que eu gostaria de explicar para os irmãos de uma forma mais detalhada. Primeiro, o que é que esse parágrafo nos ensina? Nos ensina que todos os seres humanos devem obediência à lei moral, sejam eles justificados ou não, ok? Então, veja,
o próprio conteúdo da lei moral vai responsabilizar cada ser humano pelo seu cumprimento. Então, todo homem, toda mulher que vem a este mundo tem a responsabilidade, tem a obrigação de cumprir aquilo que Deus lhe manda. O próprio conteúdo da lei nos responsabiliza. E não somente isso, a confissão ela vai além e ela diz também que porque Deus nos criou e tem autoridade sobre nós, seres humanos, nós também somos, por isso, obrigados a cumprir os seus mandamentos. Ok? Então, a lei de Deus sendo dada pelo Criador, que também foi o seu legislador, ela deve ser cumprida por todo ser humano. E é interessante, queridos, que isso, independentemente se essa pessoa foi justificada ou não, a condição de justificados pela fé em Cristo não desfez nossa obrigação de obedecermos aos mandamentos do Senhor. Certo? Então, a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, o nosso dever para com a lei do Senhor continua. Nós precisamos obedecer à lei, não para a salvação, obviamente, porque já fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, mas como gratidão a Deus pelo que Ele fez por nós. Então, Deus nos deu a sua lei para conhecermos a sua vontade, para sabermos como viver para agradá-lo aqui neste mundo. E agora, uma vez que eu fui agraciado de forma tão maravilhosa pela bênção da salvação e todas as bênçãos que são associadas e embutidas e que acompanham esta salvação, eu agora, em gratidão a Deus, vou demonstrar o meu amor para com Deus, obedecendo a sua lei. O próprio Senhor Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a lei não é para nós e nunca foi um caminho de salvação, mas ela é a maneira como nós expressamos a nossa gratidão a Deus por termos sido salvos gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, versículo 31, peço que quem puder abra Romanos 3, versículo 31, que diz assim, veja o que Paulo diz aqui: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, de forma nenhuma, a lei vai ser anulada, vai ser invalidada pela fé. Pelo contrário, nós vamos confirmar a lei moral de Deus, ela continua como sendo a nossa regra de fé, de prática. Ok? E é importante também destacarmos que o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele pregou, o seu conhecido Sermão do Monte, além de afirmar de forma muito categórica que ele não veio a este mundo para revogar a lei, antes ele veio para cumprir a lei, ele também vai dizer aos seus discípulos que eles devem obedecer aos mandamentos de Deus, ou seja, ele vai responsabilizar os seus discípulos a obedecerem os mandamentos do Senhor Deus. Então, nós vamos perceber que Deus nos deu os seus mandamentos, e na nova aliança o Senhor Jesus Cristo vai reafirmar a nossa responsabilidade para com esses mandamentos, ok? Inclusive deixando claro, esclarecendo que esses mandamentos eles devem ser cumpridos a começar do nosso coração, e não termos como os fariseus tinham por hábito cumprir apenas de forma externa, mas uma obediência que começa
de dentro, no interior, no coração, e que vai se manifestar nas nossas ações, palavras e comportamentos externos, ok? Vamos abrir em Mateus capítulo 5, verso de número 17, Mateus 5, verso 17. E aqui nós vamos ver o texto que eu mencionei, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo falando o seguinte, Mateus 5, a partir do verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, nós temos aqui, queridos, de forma muito clara, muito objetiva, o Senhor Jesus mostrando a nossa responsabilidade para com a lei de Deus, mostrando que Ele próprio não veio para abrogar a lei moral de Deus, que essa lei não passaria. Antes nós devemos ensiná-la, praticá-la, vivê-la, ok? O próprio Novo Testamento, ele também vai, os demais autores aqui do Novo Testamento, eles vão citar diversas vezes a lei moral do Senhor e, inclusive, mostrando que é importante que o crente cumpra a lei de Deus, porque isso é uma evidência de que ele é realmente uma nova criatura, que ele nasceu de novo, que ele recebeu a salvação. Por exemplo, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Sabemos que o temos conhecido por isso, se nós guardamos os seus mandamentos. E ele vai dizer ainda o seguinte, olha, aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não há verdade. Então, se eu digo que conheço a Deus, mas eu não quero saber dos seus mandamentos, a Bíblia diz, eu sou um mentiroso. A verdade não está em mim, eu não realmente conheço a Deus. Ok? Então, recapitulando aqui esse primeiro ponto, né? Todos devem obediência à lei moral de Deus, né? Não só pelo seu conteúdo que responsabiliza todos os seres humanos, mas também porque Deus que nos criou tem autoridade sobre nós, inclusive para nos impor a sua lei. Então, Ele é o grande legislador, nos deu a sua lei, todo ser humano deve cumprir essa lei. E nós que fomos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo, também temos a responsabilidade de cumprir a lei de Deus, não para a salvação, mas como uma forma de demonstrar a nossa gratidão ao Senhor Deus pela salvação que nós recebemos. Isso nós podemos observar nas próprias palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem confirmando a lei e também reafirmando o nosso compromisso, a nossa responsabilidade para com a lei, e os demais autores também do Novo Testamento vão, em diversos momentos, citar a nossa responsabilidade para com a lei de Deus, ok? Agora nós vamos para o segundo ponto do nosso estudo desta manhã. Nós vamos falar agora sobre os usos da lei para o cristão. Os usos da lei para o cristão. Eu vou ler aqui o parágrafo. Esse parágrafo ele é um pouco mais longo do que o habitual. Então eu peço que os irmãos acompanhem sua confissão. Sei que muitos estão com a sua confissão aí. Se você não está, ouça com atenção. Ele é um pouco longo, demanda de você que você possa estar atento ou mais atento. Diz assim o parágrafo 6, ok?
Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei como o pacto das obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela lhes serve de grande proveito como aos outros, manifestando-lhes como regra de vida a vontade de Deus e o dever que eles têm. Ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. Descobre-lhes também as pecaminosidades, poluições da sua natureza, dos seus corações e das suas vidas, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda ou mais profundas convicções do pecado, maior humilhação por causa deles e maior aversão a eles, e ao mesmo tempo lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa deles devem esperar nesta vida, ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênção pode esperar, obedecendo ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto das obras. Assim, o fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, porque a lei anima aquilo e proíbe isto, não é prova de estar ele debaixo da lei e não debaixo da graça. Ou seja, só explicando aqui o finalzinho, ele vai dizer aqui que o fato de nós cumprirmos, obedecermos a lei de Deus, isso não significa que nós ainda estamos debaixo da lei, não é? E que não estamos debaixo da graça. Então é isso que ele está querendo dizer aqui no finalzinho. Mas nós vamos entender aqui esse parágrafo, não é, de forma mais detalhada, ok? Então veja, quando nós nos referimos à lei de Deus, nós estamos referindo à lei moral do Senhor Deus, aquela que está resumida nos 10 mandamentos. E por mais, meus queridos, que nós não estejamos debaixo do pacto das obras, como nós sabemos, temos aprendido até aqui, como nós temos aprendido até aqui, o crente continua com a obrigação de cumprir a lei moral do Senhor. E a pergunta é: quais são os usos válidos, né, para o cristão da lei moral de Deus? Qual é o proveito da lei de Deus para o cristão? Essa é uma pergunta que a nossa confissão vai responder aqui, ok? No parágrafo 6. Ela vai trazer aqui várias razões, vários usos da lei de Deus para a vida do crente. E eu acho que é importante eu e você atentarmos para isso. Por que que nós precisamos, de fato, nos apegar à lei de Deus? Porque ela vai ter essas funções aqui, ela vai ter esses usos aqui, esses proveitos aqui para a nossa vida. Quais são? Primeiro, eu vou dividir aqui em blocos, 4 blocos. Primeiro, porque a lei de Deus, ela é uma regra para a nossa vida, ok? Então, a lei de Deus, ela vai nos ensinar a maneira como nós devemos viver
aqui neste mundo. É isso que nós vamos ver aqui a confissão mostrando. Ou seja, na sua lei, Deus vai revelar aquilo que Ele espera de nós, aquilo que Ele quer de nós, a sua vontade para as nossas vidas, com relação ao nosso relacionamento com Ele, com relação ao nosso relacionamento com o próximo, não é? Como nós devemos nos conduzir aqui nesta vida, de uma maneira que possa glorificá-lo. Então, vai estar lá, na lei do Senhor. Na lei de Deus, nós vamos perceber que Ele vai dizer o que é que eu e você deve ou não fazer. Eu sei que muitas vezes nós ficamos em dúvida: será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer? Será que isso está de acordo com a vontade de Deus ou não? Então, ali nós temos o direcionamento do próprio Deus, mostrando qual é a vontade dele para as nossas vidas. Ok? Então, Deus nos deu a sua lei para que pudéssemos conhecer a sua vontade. Romanos 7, verso 7 diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, veja, é a lei que vai dizer para mim o que é certo e o que é errado. Eu só vou realmente saber discernir o certo do errado pela lei de Deus. Claro que nós sabemos que essa lei moral ela foi colocada no homem, apesar da queda, ainda há a presença dela gravada na consciência do homem, e ela foi expressa na palavra de Deus. Então Paulo vai dizer: olha, eu não sabia, eu não saberia que cobiçar é pecado se a lei não me dissesse que é pecado. E veja, é interessante que aqui o Paulo vai inclusive mencionar um mandamento que mostra a necessidade de obediência à lei, indo muito além dos nossos atos externos, uma cobiça, ou seja, algo que vem no coração, mostrando que eu devo guardar a lei no coração. E isso, desde o Antigo Testamento, já estava sendo colocado. Ok? Mostrando que a lei de Deus, ela atinge não apenas os atos externos, como também os pensamentos, os desejos, os propósitos, as motivações do nosso coração. Ok? Então, o primeiro uso da lei para a nossa vida, ela é a nossa regra de fé e prática, ela é a nossa regra de vida. Segundo, revelar o pecado. Veja, a lei de Deus, ela revela a corrupção do nosso coração, revela as intenções perversas da nossa vontade, né? Revela aqueles pensamentos odiosos que ofendem a Deus. Tudo isso, queridos, a lei vai mostrar. Não é à toa que nós vamos ver o autor do Novo Testamento, Tiago, dizendo que a lei é como um espelho que mostra o que está errado na nossa vida. Não é? Então a lei nos mostra que determinada palavra, determinada atitude, determinado pensamento, determinada motivação, desejo, é pecado diante de Deus. Por isso que Paulo vai dizer: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 13, verso 10. Pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei de Deus, ela continua sendo importante para a minha vida, porque ela vai me mostrar quais áreas da minha vida eu ainda estou falhando, quais áreas eu preciso buscar a graça de Deus, o poder do Espírito Santo, para mortificar o pecado, para obedecer e me tornar cada vez mais parecido com Cristo. Então, pela lei, meus queridos, nós sondamos o nosso coração, as intenções,
não é? Por meio dela nós somos convencidos do pecado, nós confessamos o nosso pecado, nós mudamos os nossos caminhos. Tudo pela lei do Senhor. Pela lei nós percebemos quão miseráveis pecadores nós somos. Nós percebemos a gravidade do nosso pecado. Então isso é importante entender. A lei, ela é fundamental para a vida do cristão, porque ela revela o pecado dele, revela as áreas que precisam ser mudadas, que precisam ser conformadas à vontade de Deus. Terceiro uso da lei, ela é um indicativo para Cristo, ou seja, ela sempre vai apontar para Cristo. Nós acabamos de mencionar, não é, a função de revelar o pecado. Então a lei, ela revela o pecado, ela nos faz sentir vergonha pelo nosso pecado, tristeza pelo nosso pecado, mas esses sentimentos, eles não são um fim em si mesmos. Esses sentimentos que nós temos de vergonha, de tristeza pelo pecado, eles são um meio pelo qual se vai atingir um alvo maior. Que alvo é esse? O propósito de Deus, ao nos revelar o pecado e ao nos causar essa convicção de pecado, essa tristeza pelo pecado, essa aversão ao pecado, é justamente mostrar a nossa necessidade de Cristo. Isso é algo fantástico, meus queridos, porque isso não só acontece na nossa conversão. Eu sei que acontece na nossa conversão, isso é muito marcante na nossa conversão. Quando você vivia ali numa relação com o pecado, e aí de repente vem a palavra de Deus e mostra a sua realidade, você se enxerga como um miserável pecador, incapaz de atender às demandas da lei de Deus, e aí você recorre a Cristo, porque Cristo é o suficiente para lhe salvar. Mas também quando nós somos crentes, quando nós lutamos contra o pecado, e quando nós nos deparamos com a nossa incapacidade de obedecer a Deus como nós gostaríamos, nós nos deparamos, né, com aquela situação que o apóstolo Paulo descreve muito bem na carta aos Romanos. O bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Cristo Jesus. Ou seja, eu sou direcionado novamente para aquele que é a minha esperança. Eu olho para mim, eu vejo as minhas debilidades, eu vejo as minhas fraquezas, mas em contrapartida, eu olho para Cristo. A lei me aponta para Cristo, me aponta para aquele que obedeceu perfeitamente todas as suas demandas. Então, nós sabemos, meus queridos, que nós agora estamos sendo conduzidos a Cristo pela sua lei. O apóstolo Paulo, quando ele escreve na carta aos Gálatas, ele vai dizer o seguinte: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E a palavra que Paulo usa aqui no grego, aio, é da onde vem a palavra pedagogo. Era aquele que conduzia, aquele que direcionava, aquele que levava a criança, não é? Então a lei, ela nos conduziu a Cristo, ela serviu de aio até a Cristo. Ela não era um fim em si mesma, mas ela apontava para Cristo. Então essa é uma das utilidades da lei de Deus para nós. Ela nos leva a Cristo. A lei moral continua a funcionar como um treinador, como um técnico para nos dirigir a Cristo, não é? Ainda que agora ele já tenha nos tornado seus, ok? Então, pela lei,
nós aprendemos a valorizar mais e mais a pessoa e a obra de Cristo. Entendemos o grande preço que foi pago na cruz para nos redimir. Percebemos o grande amor de Cristo por nós em se fazer maldição em nosso lugar. Descobrimos a perfeição da sua obra, quão completa e eficaz é a sua salvação. Entendemos que jamais poderíamos ser salvos por nossos próprios esforços e louvamos a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a lei ela vai continuar nos remetendo a Cristo dessas maneiras. Ok? Quarto uso da lei de Deus para a vida do cristão. Ela também é um freio para o pecado. Os mandamentos de Deus, eles também funcionam como um freio para a corrupção dos nossos corações. Mesmo aqueles que são regenerados precisam da ajuda da lei de Deus para restringir a corrupção nos seus corações. E a lei de Deus faz isso, meus queridos. A confissão cita 4 maneiras como ela faz isso. Como é que a lei de Deus ela restringe o pecado, a corrupção em nosso coração. Primeiro, quando a lei proíbe o pecado, ela está, de certo modo, refreando o pecado. Ou seja, para o cristão faz toda a diferença o fato de a lei de Deus dizer não faça isso. Ou faça aquilo. Então, ao nos mostrar qual é a vontade de Deus para a nossa vida, nós vamos obedecer, e a corrupção do nosso coração ela é limitada pelo simples fato da lei dizer não faça, não vá por esse caminho. Outra forma como a lei de Deus também ela refreia o pecado na nossa vida é que ela vai nos lembrar do que os nossos pecados merecem e da punição que nós sofreríamos se não fosse a misericórdia de Deus nas nossas vidas. A lei de Deus, ela constantemente está nos relembrando, olha, se não fosse a misericórdia de Deus, você estaria perdido. Você estaria condenado eternamente. Então, conhecer a punição que nós merecíamos, não é? E pela graça e pela misericórdia de Deus, nós escapamos dela. Isso é uma motivação muito grande para que nós vivamos uma vida de obediência a Deus, evitando aquilo que ofende a Deus, evitando aquilo que agride, que ofende o Deus que nos deu tão grande salvação, que nos livrou de tão grande perdição. Outra forma como a lei também limita o pecado nos crentes é lembrando a eles as consequências da quebra da lei, as aflições que a quebra da lei vai trazer para a vida deles, mesmo eles sendo crentes. Certo? Então, embora como cristãos sejamos, obviamente, livres da maldição da lei, os nossos pecados ainda, como diz a confissão, merecem aflição aqui nesta terra. E Deus muitas vezes vai na sua palavra mostrar os seus filhos, mesmo estando num relacionamento de reconciliação com Deus, mas sofrendo por causa dos seus pecados. Interessante, Esdras, capítulo 9, do verso 13 ao 14, ele vai dizer assim: depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado
menos do que merecem as nossas iniquidades. Veja só o que Esdras diz, né? O Senhor tem nos castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até que de todos nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Então Esdras está dizendo, o Senhor tem nos punido não conforme aquilo que nós merecíamos, mas se nós continuarmos no pecado, nós não vamos sofrer por causa dele? Vamos sofrer por causa dele. Vamos sofrer a disciplina do Senhor. Quarta forma como a lei limita o pecado é nos encorajando também através das promessas que o Senhor Deus nos faz nela, não é? Mostrando a aprovação de Deus pela nossa obediência à sua lei, pelo nosso esperar na lei, pelo nosso guardar a sua lei. Davi, no Salmo 19, vai dizer assim: além disso, por ele se admoesta o teu servo, falando dos mandamentos do Senhor, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Guardar os mandamentos do Senhor nos traz grandes recompensas, isso é fato, não é? E é importante deixarmos claro, não é, que aqui, quando nós falamos de advertências, de bênçãos, temos que deixar claro que assim como Deus não irá amaldiçoar os cristãos que violam sua lei, assim também Ele não está obrigado a abençoar aqueles que guardam a sua lei. Para que Deus ficasse nos devendo uma bênção qualquer pelo trabalho que nós fazemos, pelo cumprimento dos seus mandamentos, seria preciso sermos justos diante dele ou justificados por Deus de acordo com a nossa própria justiça, ou seja, pela nossa própria bondade, pela nossa própria retidão, pela nossa própria santidade. Então, Deus, quando nós obedecemos e Deus nos abençoa, Ele faz isso por graça. Não é porque Ele fica devendo a gente. Não. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer que nas melhores circunstâncias, se nós fôssemos capazes de fazer tudo o que é ordenado, ainda assim deveríamos nos considerar como servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, Deus nos abençoa pela graça. Não é porque a gente merece, mas é pela graça dele, é pela misericórdia dele. Ok? Então, resumindo aqui de uma forma breve nesse ponto, sobre os usos da lei, podemos observar que a lei, ela serve para o cristão como uma regra para a sua vida, por meio dela que nós vamos conhecer a vontade de Deus para nós, serve para revelar o nosso pecado, ela vai lançar luz sobre áreas da nossa vida que ainda estão em desacordo com a vontade de Deus. Ela também serve para nos conduzir a Cristo. Uma vez que eu conheço essas áreas, uma vez que eu me deparo com a minha fraqueza, com a minha corrupção, eu volto para Cristo, eu aprecio cada vez mais a obra de Cristo, eu quero cada vez mais saber a respeito dela, a sua perfeição. E também ela me ajuda a refrear o pecado, porque ela vai justamente proibir o pecado, ela vai mostrar o que é que esse pecado merecia de fato, o que esse pecado ainda pode causar de aflição para a minha vida, não é? E como Deus vai me abençoar pela sua graça, se eu de fato obedecer aos seus mandamentos. Então, quando nós aprendemos essas verdades, nós vamos entender
por que o salmista diz assim: quanto amo a tua lei, né? O meu prazer está nela de dia e de noite, porque ela é uma bênção de Deus para a nossa vida. Entendeu? Então a gente precisa ter esse mesmo apego à lei de Deus, esse mesmo amor à lei de Deus, esse mesmo desejo de conhecer e conhecer cada vez mais a lei de Deus, porque ela vai ser esse instrumento de Deus para nos santificar, pela graça dele, pela obra do Espírito Santo, pela capacitação que vem dele. Ok? Vamos para o nosso último ponto que fala sobre a relação da lei com a graça do Evangelho. Ok? Esse é um parágrafo mais curto, parágrafo 7, onde vai ser dito assim: os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente condizem com ela, pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus revelada na lei requer que se faça. Então, aqui está o último parágrafo referente à doutrina da lei. Nós vamos entender melhor aqui. Vamos dar uma observada aqui de uma forma mais detida nesse parágrafo. Então, primeiro, o que é que esse parágrafo nos ensina? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que essa também é uma questão onde há muita divergência entre alguns teólogos, a relação entre a lei e a graça do Evangelho. Então, é importante que nós esclareçamos aqui um ponto, porque alguém pode questionar, né? Mas, pastor, o senhor está falando da lei, que nós precisamos obedecer à lei, que nós somos obrigados a obedecer à lei, mas o apóstolo Paulo, lá em Romanos 6, verso 14, vai dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. E aí, como é que fica? Nós precisamos ou não obedecer à lei moral de Deus, se agora nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei de Deus? Veja, é importante, em primeiro lugar, nós entendermos em que sentido nós não estamos mais debaixo da lei. Certo? Veja, nós já mencionamos alguns deles aqui. Não estamos mais debaixo da lei cerimonial, não estamos mais debaixo da lei civil, mas podemos acrescentar: não estamos mais debaixo da escravidão da lei, pois Cristo nos libertou. Não estamos mais debaixo da maldição da lei, porque Cristo se fez maldição em nosso lugar. Certo? Não estamos mais obrigados a guardar a lei para a nossa salvação, porque Cristo guardou a lei perfeitamente em nosso lugar, vivendo a vida que nós deveríamos ter vivido. Então, nesses sentidos, esses são alguns dos sentidos em que nós não estamos mais debaixo da lei. Certo? Mas em nenhum momento podemos concluir que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 6, verso 14, que porque agora nós estamos debaixo da graça, ou na nova dispensação da graça, nós não vamos mais obedecer à vontade de Deus revelada na sua palavra, não vamos mais obedecer aos seus mandamentos. Em nenhum momento você vai ver o apóstolo Paulo dizendo isso. Você vai ver ele dizendo que nós não somos salvos pela obediência, mas não que nós não devemos obedecer. Certo? Então, outro ponto importante que nós precisamos entender aqui, agora voltando um pouco de forma mais concentrada aqui para o parágrafo, é que no entendimento da teologia reformada, os usos da lei que nós mencionamos anteriormente estão em perfeita harmonia com a graça do Evangelho. Ou seja,
esses usos da lei que nós vimos aqui, e a nossa necessidade de obediência à lei de Deus, eles estão em perfeita harmonia com a graça do Evangelho. Uma coisa não contradiz a outra, como as pessoas às vezes querem fazer essa diferença e jogar a lei contra a graça. Não é? Eu já até havia dito para os irmãos que a própria lei é graça, porque o fato de Deus não nos deixar ignorantes em relação à sua vontade e nos revelar a sua vontade, isso é um favor imerecido dele para conosco. Isso é graça. Não é? Então, o ponto central é que Deus, através do Espírito, nos capacita a fazer aquilo que Ele mesmo nos pede em sua lei, ainda que por causa do nosso pecado seja uma obediência imperfeita. Então, claro, nossa condição de pecador prevalecerá durante toda a nossa vida, sim. Mas hoje nós já temos a condição de resistirmos ao pecado, de mortificarmos a carne, de fazermos a vontade de Deus. Fazemos aquilo que Deus nos manda na sua lei, mas como fazê-lo? Pela nossa própria força? Não. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E veja, isso foi prometido de lá no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento. Em Ezequiel, capítulo 36, versos 27, veja o que Deus diz. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, é pelo poder do Espírito Santo que habita no crente, tanto na antiga quanto na nova dispensação, que nós vamos, de fato, obedecer à vontade de Deus. É pela capacidade que vem de Deus. É pela força que vem de Deus. Não é porque nós somos melhores. Não é porque nós somos mais fortes, mais capazes, não. É a graça de Deus atuando em nós, através do seu Santo Espírito, que vai nos capacitar a obedecer a lei do Senhor aqui, ainda que não de maneira perfeita. Né? Como estamos debaixo do pacto da graça, Deus nos aceita em Cristo e também aceita a nossa obediência, além de perdoar as nossas iniquidades e imperfeições. Então, nós estamos debaixo da graça, ainda assim, Deus nos aceita e aceita a nossa obediência, ainda que falha, porque ela é oferecida a Ele através de Cristo, pela mediação de Cristo. Por isso, então, que Deus aceita e nos abençoa. Então, é importante nós entendermos isso. Uma frase, como eu havia mencionado, de Lutero, ou que é atribuída a Lutero, é que a lei nos leva a Cristo, a lei nos conduz a Cristo para a justificação e Cristo nos envia a lei para a salvação, para a santificação, perdão. Então a lei nos envia a Cristo para sermos justificados pela fé nele, e aí Cristo diz assim, agora você vai voltar para a lei para você buscar cada dia mais ser parecido comigo para a sua santificação. Então, queridos, isso é importante. Eu gostaria de concluir nosso estudo desta manhã, trazendo algumas aplicações e revisando um pouco do que nós vimos até aqui no estudo de hoje. Então, todos os homens devem obediência à lei moral de Deus. Nós vimos aqui, Deus é o Criador, Ele tem autoridade sobre todo ser humano. Então, todo ser humano é, sim, responsabilizado, obrigado a cumprir a sua lei. O ser humano, ele nasce aqui neste mundo com esta responsabilidade. Ele deve cumprir a lei de Deus. Se ele não cumpre, ele vai ter que lidar com as consequências disso. Ele vai ter que lidar com o próprio Deus que o criou e que deu a sua lei que ele não cumpriu.
E se você está ouvindo esse estudo e talvez você diga, tá, então agora eu vou cumprir. Veja, você não vai conseguir cumprir perfeitamente. Você nunca vai conseguir cumprir as exigências da lei de Deus. Mas a boa notícia do Evangelho é que alguém foi capaz de cumprir. O Senhor Jesus Cristo. Ele não apenas foi capaz de cumprir, como ele também sofreu a punição da lei, a maldição da lei. E esta maravilhosa justiça adquirida por ele, pela sua vida e pela sua morte, pode ser atribuída a você pela fé nele. Então Deus, ele nos mostra na sua palavra a sua vontade, para que eu e você possamos não achar que nós vamos ser salvos por meio dela, por meio do cumprimento dos mandamentos de Deus, mas para nos levar até o seu Filho amado Jesus Cristo, pois ele sim cumpriu com todas as exigências da lei, e só nele nós podemos ser salvos. Mesmo após a nossa justificação pela fé em Cristo, continuamos responsáveis pela observância da lei de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Infelizmente, você ainda vai encontrar pessoas que se dizem cristãs e que usam o fato da graça para justificar uma vida no pecado. E aí você diz assim, não, mas isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Eu disse, não, mas você está sendo muito legalista. Eu estou debaixo da graça. Você sempre vai recorrer à graça, como se a graça fosse uma licença para você viver no pecado. Quando, na verdade, um crente verdadeiro, ele não vai pensar assim. Ele não vai querer viver dessa forma. Ele vai entender que uma vez que ele foi salvo por Cristo, pela graça, ele agora deve viver em gratidão a Deus, uma vida de obediência, ok? Terceiro, precisamos amar a lei de Deus, porque ela continua sendo essencial para a nossa vida, não é? Ela continua sendo essencial para a vida do crente. Ela, como nós vimos, ela é a nossa regra, não é, para sabermos o que Deus quer de nós, para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Ela vai revelar o nosso pecado. Não é? Nós precisamos nos expor a ela para que ela, cada dia, venha nos mostrar as áreas que precisam ser tratadas. O Joel Bick, na sua Bíblia, aquela Bíblia que ele comenta, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, não só ler a Bíblia, mas deixar que a Bíblia leia você, escaneie você e mostre para você o que precisa ser mudado, não é? Devemos amar a lei de Deus porque ela vai sempre nos conduzir a Cristo, ela sempre vai nos fazer valorizar mais a obra de Cristo. Quando nos deparamos com a nossa incapacidade, com a nossa fraqueza, impossibilidade de dar aquilo que a lei demanda, e o peso da nossa culpa, da nossa condenação, nós vamos apreciar, nós vamos valorizar cada vez mais a Cristo e a sua obra redentora. Ela sempre vai nos levar a Cristo. Ela também vai nos ajudar a refrear o pecado em nós, não é? Conforme nós vimos aqui. Quarto, sejamos gratos, porque agora não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, não é? Então, sejamos gratos a Deus por isso, porque agora nós não precisamos mais, nós não vivemos mais ali nas sombras, não precisamos cumprir aqueles rituais, não é, que apenas apontavam para Cristo, mas que não tinham eficácia, ou não vivemos mais debaixo da maldição do pecado, ou seja, Cristo se fez de maldição por nós. Não vivemos mais debaixo da escravidão do pecado, porque Cristo nos libertou. Não vivemos mais de forma nenhuma tentando
cumprir a lei para ser salvo. Cristo já cumpriu em nosso lugar e nós, pela fé, já fomos justificados. Então, não estamos mais debaixo da lei, porque fomos alcançados por esta maravilhosa salvação dada através de Cristo Jesus, obra da graça de Deus. Que Deus em Cristo nos ajude a cada dia mais amarmos a sua lei. Que Deus nos abençoe. Amém.